o que a igreja de Jesus Cristo não é. Quando eu era muito jovem, 10, 12 anos de idade, eu costumava falar assim: olha, a gente se encontra, a gente se vê lá do lado da igreja. Quem mora no Montese sabe que lá existe um prédio, a Igreja Católica. E muitos garotos, jovens, iam encontrar com a sua namorada, com a sua paquera, marcavam encontro lá na igreja, do lado da igreja, na frente da igreja. E eu acho que muitos da minha idade, ou um pouco menos, por costume, às vezes tem essa visão, ou esse mau costume de achar que a igreja é isso aqui, é esse prédio. Às vezes não é por maldade, é um costume, né, ao qual nós aprendemos. A igreja, irmãos, não é um prédio, não é um edifício, mas um grupo de pessoas que amam a Deus, que se reúnem para glorificar o nome de Jesus. A igreja não é um grupo, uma comunidade criada por homens, direcionadas por palavras humanas e por preceitos pessoais. A igreja não é isso. Nós cremos que a igreja é o corpo de Jesus Cristo, o qual Jesus Cristo é o cabeça dessa igreja. E nós seguimos a palavra de Deus, a Bíblia, as Sagradas Escrituras, que nos mostram que isso não é fábula, não é fantasia, não é história, é realidade. A Bíblia é a palavra de Deus inspirada por Ele próprio. A igreja, na realidade, irmãos, é que Paulo explica e nos mostra exatamente em Efésios capítulo 2, versículo 20 e 21. Ou seja, a igreja é um organismo vivo que cresce para ser santuário de Deus. A igreja é um organismo vivo que cresce para ser santuário de Deus. É isso que ele fala no capítulo 2, versículo 20 e 21 de Efésios. A igreja, portanto, irmãos, é o meio pelo qual a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida por todos, inclusive nas regiões celestiais. Irmãos, que privilégio! Pense nisso. Você é a igreja. Nós somos igrejas. E através da multiforme sabedoria de Deus, que é a igreja, a sabedoria de Deus se torna conhecida por todos, inclusive nas regiões celestes. Nós somos conhecidos nas regiões celestes. Vejam a nossa responsabilidade, o seu privilégio por esse fato. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz que nós somos santuários de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em nós, habita na igreja. No livro de Atos, capítulo 8, versículo 3, vai dizer que Saulo, que é Paulo, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os levando-os à prisão. Assolava a igreja, dizimava a igreja, vamos dizer assim, levando homens e mulheres cristãos para as prisões. Então a igreja é você, irmão. A igreja somos nós. Né? Eu espero que todos compreendam isso. Isso é muito importante. Então, como igreja, nós precisamos compreender
Qual é o nosso papel? Quais são as nossas responsabilidades nesse mundo em que você vive, em que nós vivemos? Vou fazer aqui uma ilustração. No mundo secular, quando você começa a trabalhar numa empresa, nós passamos a conhecer não somente, né, os nossos direitos, as nossas prerrogativas, mas também nós passamos a conhecer e saber quais são as nossas responsabilidades, as nossas obrigações. Com o passar do tempo, nós começamos a saber como funcionam os mecanismos internos dessa igreja, como as coisas acontecem. E a partir daí, nós começamos a cumprir da melhor maneira possível a nossa função, aquilo que nós fomos chamados a fazer naquela empresa. Cumprir a nossa função de um colaborador. Da mesma forma, nós cristãos precisamos entender qual é o papel da igreja na sociedade e qual é o nosso papel, individualmente falando, membros dessa igreja. Nós precisamos saber, irmãos. Nós não podemos estar aqui sem compreender, sem saber, atabalhoados, apenas porque existe um grupo de pessoas reunidas e eu estou no meio. Porque eu sou cristão, eu estou lá. Você precisa compreender, você precisa saber que a igreja, Paulo diz que a igreja é um corpo, e que Jesus Cristo é o cabeça. E um corpo possui membros, braço, pernas, olhos, boca, ouvidos. O que você é na igreja, irmãos? Qual é a sua função na igreja? O que você está fazendo na igreja? Pensem nisso. Quando eu aceitei Jesus Cristo, nessa congregação, não aqui nesse lugar, mas no centro, na Senador Pompeu, eu não entendia como funcionava o dinamismo da igreja, né? Não entendia, era um neófito, um novo convertido. Mas com o passar do tempo, eu fui compreendendo. Eu fui observando as pessoas, os membros, fazerem as coisas na igreja. E eu comecei a entender como é que funcionava o mecanismo interno da congregação. Eu pensei, poxa, eu não sei fazer nada. Eu não sei de nada. Mas uma coisa eu sabia. Eu poderia aprender. Eu poderia contribuir com a igreja. Meses depois, eu não sei se levou um ano, talvez não. Como eu conhecia música, eu havia estudado música desde a minha adolescência, eu me aproximei dos irmãos que tiravam os cânticos, assim como o filho fez hoje aqui com a equipe de louvor. Eu me aproximei, irmãos. O que é que eu posso ajudar? O que é que eu posso fazer? E aos poucos eu fui entrando, né, no ministério, e eu conduzi os cânticos dessa congregação durante muitos anos. E Deus me abençoou por isso. Eu aprendi muito com esses irmãos. E hoje eu estou aqui com vocês. Irmãos, a igreja tem um papel muito importante. Aliás, muitas responsabilidades. Mas entre as muitas responsabilidades, eu acho que a igreja tem uma muito importante. É ensinar a viver a sã doutrina. Viver a sã doutrina. Certa vez, Jesus, vendo uma grande multidão que o seguia, ele subiu ao monte, né, e passou a ensinar aquela grande multidão. Essa passagem, em Mateus capítulo 5, nós conhecemos como Sermão do Monte, ou as Bem-aventuranças. E lá no capítulo 7 de Mateus, versículo 28,
Mateus fala que quando Jesus acabou de ensinar aquelas pessoas, as pessoas estavam maravilhadas com o seu ensino, com a sua maneira de falar, porque Jesus ensinava com autoridade. Jesus ensinava com autoridade. Irmãos, nós precisamos ensinar a doutrina com autoridade também. Eu poderia me diversificar nessa área aqui, mas eu não vou, porque é muito rica de exemplos, de citações, e no mundo atual vocês sabem que existe ensinamento de tudo que é tipo. Eu vou falar um pouquinho aqui, mas bem rápido sobre isso. Mas nós precisamos ensinar a sã doutrina, e para nós ensinarmos a sã doutrina, nós precisamos aprender essa doutrina. Como é que nós vamos ensinar algo que nós não sabemos? Nós não somos donos da verdade. Aqui está a verdade, a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, irmãos, é um bom exemplo de um homem cristão que se preocupava com a prática da sã doutrina. Abra comigo lá, por favor, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 e 7. Carta de Paulo a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 e 7. Todos acharam? Ele diz: expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Exercita-se pessoalmente na piedade. Ele vai mais além. Veja o versículo 16 do mesmo capítulo. 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Persevera, continua nesses deveres. Noutra ocasião, agora falando para Tito, ele diz: não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens reprovados, desviados da fé. Não se preocupem, irmãos. Isso aí não é coisa de Deus. Não se preocupem com isso. Vivam a sã doutrina, ensinem a sã doutrina. Irmãos, como é importante praticar e viver a sã doutrina. Aliás, ensinar e viver a sã doutrina. Isso é importante. Os fariseus, eles eram reprovados por Jesus demais. Os doutores da lei, os escribas. Por quê? Porque os fariseus eram detentores dos ensinamentos. Eles se assentavam na cadeira de Moisés, o profeta Moisés, e eles ensinavam. Só que eles ensinavam, mas eles não praticavam, não viviam. Eles atavam pesos enormes em cima de pessoas, dos seus seguidores. E como fala lá em Mateus, capítulo 23, nem com um dedo eles queriam ajudar, nem com um dedo eles ajudavam essas pessoas. Eles ensinavam, mas não praticavam. E eles eram um mau exemplo. Jesus fala disso. E fala dessa forma. Irmãos, nós temos constantemente incentivado a essa congregação a estar presente nos cultos dominicais, nas quartas-feiras, nas vigílias, os jovens nos sábados, os casais no terceiro sábado de cada mês, e por aí vai.
Nós presbíteros compreendemos, irmãos, que são nesses momentos que são criados, organizados para nós, para a igreja, que nós iremos aprender a praticar a sã doutrina. São nesses momentos. Quando nós estamos ausentes, os presbíteros, eles não sabem o que vocês estão fazendo. Eu não sei o que você está ouvindo. Eu não sei do que você está se enchendo lá fora. Será que vocês estão ouvindo a sã doutrina? Será que vocês estão aprendendo a sã doutrina desses homens, seus chamados de Deus? Como eu falei no início, irmãos, fazendo aquela comparação de um funcionário com Cristo, com a igreja, com o cristão, nós não podemos de forma alguma ficar somente na teoria, no conhecimento. Nós precisamos praticar aquilo que temos aprendido, irmãos. Não adianta aprender e não colocar em prática. De que vale isso? Nós temos que desempenhar a nossa função, a qual nós fomos chamados, a qual nós nos voluntariamos. Um soldado, quando ele é convocado, quando ele se apresenta no quartel, ele vai aprender a ser um soldado, ele vai ser instruído a se comportar como um soldado, como um militar. Para quê? Para soltar pipa? Para ir para a praia? Para fazer bolo? Ele pode até fazer isso. Mas ele é instruído para ser um soldado, para o combate, para defender a pátria, para mostrar os valores concernentes à caserna. Ele tem que aprender o que é ensinado para ele. Por quê? Porque senão, irmãos, ele vai ser um sentinela, relapso. Ele não vai saber defender o posto dele. Ele não vai saber os procedimentos que foram dados e que ele não aprendeu. E sabe o que isso pode acontecer, irmãos? Pode custar a vida dele. E o pior, a vida de muitas outras pessoas, por causa da negligência dele. Por ele não ter aprendido a trabalhar, a cuidar bem do seu posto. Eu poderia citar aqui vários exemplos que aconteceram nos meus 30 anos de vida militar. Muitas vezes não por falha do amigo, do colega, mas às vezes por investidas dos inimigos, que queriam roubar ou levar alguma coisa do quartel. Mas o bom soldado, como diz Paulo, ele não se ocupa com as coisas desse mundo. Por quê? Porque o seu objetivo é somente fazer a ordem, cumprir a ordem do seu comandante. E nós cristãos, qual é o nosso objetivo? É fazer, cumprir os pedidos de Deus. Agradar a Deus que nos chamou. Jesus falou certa vez: aquele que me ama, ou aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é comparado a um homem prudente. Por quê, irmãos? Ele é comparado a um homem prudente. Porque ele diz lá que o homem prudente, ele constrói a sua casa sobre a rocha, sobre um fundamento sólido. E diz lá que vem a chuva, vem os rios, as enchentes, sopram os ventos, mas não consegue derrubar aquela casa. Por quê? Por que não consegue derrubar aquela casa? Porque ela foi firmada sobre a rocha, sobre o fundamento sólido. Precisamos, irmãos, viver, praticar aquilo que nós temos aprendido nessa igreja, que é a sã doutrina. Porque se apenas ouvirmos e não praticamos, seremos comparados a um homem imprudente que edificou a sua casa sobre areia.
Pense no jogador de futebol, um atleta profissional. Ele treina os fundamentos do futebol, ele bate pênaltis, ele cobra escanteio, ele cobra faltas, ele treina passes, mas ele não joga. Ele só treina e não joga. O que esse time vai ganhar com esse atleta? O que esse atleta vai poder fazer por esse time? Nada. Ele não joga, ele só treina. Da forma nós, irmãos, se nós só apenas ouvimos e não praticamos, nós seremos comparados a esse atleta. Irmãos, quantos cristãos, quantos irmãos deixaram a nossa comunhão, deixaram de estar aqui conosco no culto, aqueles momentos que eu falei? Quantos deixaram a igreja por agirem dessa forma? Ouviram, e daí? Quantos vocês conhecem? Você está sentindo falta de alguém, de algum irmão aí do lado? Ele pode ser um desses. Ele pode ser um exemplo desse. Irmãos, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Pode acontecer comigo, pode acontecer com o Sr. Francisco, com o Hélito, com o Cláudio, com a Solange. Qualquer um, irmãos. Basta que nós sejamos negligentes, imprudentes, não praticando aquilo que a palavra de Deus tem nos passado, tem nos ensinado. É muito fácil, irmãos, ser cristão vindo ao culto só aos domingos, sentado aí, ouvindo, se deleitando, louvando a Deus. Terminou o culto, Pai do Senhor, irmãos, até domingo que vem. É muito fácil. É fácil, muito fácil. Mas eu acho que esse não é o melhor caminho para agradar a Deus, para glorificar a Deus. Existe um caminho mais penoso, mas muito mais gratificante. Sexta-feira aqui nós tínhamos pouquíssimos homens. Nós tínhamos somente um jovem de 15 anos de idade. Mas Deus é maravilhoso, irmãos. Talvez aquela vigília foi a melhor de todas que eu participei. Eu acho que eu participei de todas, não sei. Mas foi a melhor vigília para mim. Porque nós somos fortalecidos pelo exemplo, pela prática nossa, não só nossa, mas de outro grupo que estava lá fora, distribuindo o seu pão. E nós demos as mãos num certo momento lá e oramos a Deus, louvamos a Deus com um cântico. Irmãos, eu saí daquela vigília super edificado. Com certeza, todos saíram edificados daquela vigília. Foi maravilhoso. Então, assim, parece que Deus faz de propósito, não sei. Esse grupinho aqui, eu pensando, nós estamos tão fracos. Mas Deus não, eu tenho algo a fazer com esse pequeno grupo. Algo grandioso. Foi maravilhoso, irmãos. É nossa responsabilidade como Igreja de Cristo ensinar e viver a sã doutrina. A Bíblia nos mostra já no início da igreja o que pode acontecer quando pessoas que ocupam posição de liderança na igreja, no reino, colocam ensinos, doutrinas puramente humanas, ou seja, que não fazem parte dos ensinamentos da palavra de Deus. Abram comigo no livro de João, capítulo 7. Evangelho de João, capítulo 7. Versículos 16 e 17. João 7, versículos 16 e 17. Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, do Pai, Deus,
conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. O próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, falando: olha, esse ensino não é meu, não é meu, é daquele que me enviou. Quem fala por si mesmo, quem tenta passar ensinamentos do eu acho, do achismo próprio, ensinamentos puramente humanos, está procurando a sua própria glória. Qualquer um que subir aqui nesse púlpito, irmãos, e começar a ensinar ensinamentos que não são daqui, essa pessoa está procurando sua própria glória e não glorificar a Deus e não seguir os preceitos da palavra de Deus. É muito grande, irmãos, a nossa responsabilidade como Igreja de Cristo. Por muito tempo a gente tem ouvido: ah, mas a Igreja de Cristo não cresce, é só esse grupo. Na realidade, a Igreja de Cristo já cresceu muito. Muitos começaram conosco, estão espalhados por aí. Se eles estão praticando essa doutrina, Deus sabe. Deus vai julgar cada um segundo as suas obras, segundo os seus ensinamentos. Eu não sou juiz, mas Deus, com certeza, fará justiça. Assim como Paulo, nós precisamos entender que o ensino da doutrina pode determinar o nosso destino eterno. Abra novamente 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Nós já lemos, eu quero voltar a esse versículo. 1 Timóteo 4, 16. Paulo diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Nós precisamos entender, irmãos, que a doutrina, a sã doutrina pode e deve e vai determinar o nosso destino eterno. Tudo que é ensinado na igreja, tudo pode determinar o destino dos ouvintes, aqueles que estão se preparando, sendo preparados para fazer a vontade de Deus. Então, por isso que nós devemos, como Igreja de Cristo, pregar essa doutrina, porque disso depende vidas. Irmãos, fiquem certos que os presbíteros dessa congregação se esforçam para que nós aprendamos e vivamos a sã doutrina. Talvez essa é uma das maiores preocupações do apóstolo Paulo, a sua carta para Timóteo. Preservar a sã doutrina. Ensinar a praticar a sã doutrina. A igreja, irmãos, não são os presbíteros, não é você, não sou eu. A igreja de Cristo somos nós. Nós somos um corpo. Somos todos nós. Todos nós temos a nossa responsabilidade. Todos nós temos que contribuir com a nossa parcela. Irmãos, não se achem neófitos. Não. Quando você se batiza, quando nós nos batizamos, o Senhor, nosso Deus, Ele derrama o Espírito Santo em nossas vidas. Você tem o Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo nos conduz e nos faz fazer essa obra. Por mim mesmo, eu não estaria aqui em cima, irmãos, falando isso para vocês, pregando para vocês. Mas é uma obrigação minha, como cristão. Qualquer um de vocês pode estar aqui ministrando a palavra de Deus. Eu entendo assim. Com certeza, nós presbíteros temos mais responsabilidades. E temos que fazer isso para conduzir essa congregação.
para ensinar essa congregação, mas todos vocês, todos nós, temos a responsabilidade. Com certeza, alguns vão se sobressair aqui em cima, vão fazer bem melhor. Por quê? Porque conhece mais um pouco. Porque tem o dom da oratória, tem o dom de ensinar, de passar ensinamento, com certeza. Mas com certeza, qualquer um que subir aqui, que falar da sã doutrina, com certeza, quem está aí sentado vai se edificar. Com certeza. Porque a palavra de Deus, ela é rica, ela é poderosa. Irmãos, a igreja é um grande hospital. Todos nós, um dia chegamos aqui doentes, enfermos, e nós somos tratados, nós somos medicados. Tem vezes que a virose volta, retorna, com força, e nós precisamos estar atentos. Nós, como igreja, precisamos estar atentos para medicar esse irmão, essa irmã, com a medicação correta. Palavra de Deus. A igreja, irmãos, de Cristo, pode ser comparada a um farol. Aquele farol que direciona aquele facho de luz para aqueles navios que estão na tempestade. A igreja tem que ser luz para direcionar a luz para aquelas pessoas que estão perdidas nas tormentas, nas tempestades da vida. A igreja, irmãos, é uma grande família. Nós precisamos ser sal e luz para esse mundo. Todos nós temos a nossa parcela de responsabilidade. Nós não podemos ficar isentos, irmãos, de nossas responsabilidades como membros da Igreja de Cristo. Para terminar, Deus, mais do que qualquer um de nós, espera que a sua igreja cumpra com as suas responsabilidades. Deus deu a cada um de nós dons e talentos. Eu já falei aqui de cima do púlpito sobre isso. E Deus vai cobrar de mim e de vocês os talentos. O que nós iremos entregar a Deus depende de mim, depende de vocês. Deus vai requerer aquilo que lhe foi nos dado. Como você está usando seus talentos, seus dons, eu espero que seja para glorificar o nome do nosso Senhor Jesus e a edificação da sua igreja. Irmãos, que Deus nos abençoe.